Quem de nós, ao se acomodar para o tradicional almoço de domingo, nunca ouviu frases como essa? Tempo na tela, valendo! Responde ou passa? Responde ou repassa? Responde ou paga? Ou até mesmo, essa eu vou pular, Silvio. Esses clássicos dos game shows fazem parte de uma cultura televisiva que há décadas cativa a atenção do público, oferecendo entretenimento baseado em competição. Estratégias rápidas e tomadas de decisão são o ponto alto do programa. Porém, o que muitos não percebem é que, por trás de toda a diversão, existe uma lógica de competição que vai muito além das telas. Essa dinâmica, aparentemente voltada apenas para o entretenimento, reflete comportamentos que se manifestam em diversas esferas da sociedade. A forma como os participantes lidam com pressões, desafios e a necessidade de decisões rápidas em um ambiente de competição pode ser vista como uma metáfora para a dinâmica de muitas profissões. Neste texto, iremos analisar como essa lógica competitiva, observada com tanto entusiasmo nos programas de televisão, também pode ser vista no mercado de trabalho, incluindo as nossas áreas, como a tradução e a interpretação. Nessas profissões, assim como nos game shows, a rapidez, a precisão e a capacidade de adaptação são igualmente exigidos. Ao longo dessa reflexão, veremos como as lições dos game shows podem ser mais aplicáveis à nossa vida profissional do que nós imaginávamos. Eu sou Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje vamos conversar sobre como os game shows emulam situações praticadas por tradutores e intérpretes no mercado de trabalho. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. A história dos game shows remonta aos anos 30, quando emissoras de rádio nos Estados Unidos começaram a criar programas de perguntas e respostas para atrair a audiência e oferecer prêmios. Com a chegada da televisão, na década de 1950, esse modelo de competição ganhou novas possibilidades visuais e se tornou um fenômeno cultural de proporções gigantescas. A ideia era simples: reunir participantes que demonstrassem conhecimento, ou seja, saber o que, habilidades variáveis, isto é, saber como, e habilidades, saber fazer, ou ainda aquele mero fator de sorte, premiando-os com quantias em dinheiro, viagens ou bens de consumo. Porém, a tensão gerada pela eliminação, a imprevisibilidade das rodadas e a emoção ao vivo diante de um grande público transformaram essas competições em verdadeiros espetáculos de entretenimento. Entre os primeiros sucessos televisivos destacam-se This Price is Right, exibido nos Estados Unidos desde 1956, em que os competidores precisam adivinhar o preço correto dos produtos para avançar e conquistar prêmios em dinheiro e mercadorias expostas. Já na versão americana do Roda Roda, que estreou em 1975, ele é uma espécie de jogo de adivinhação de palavras, similar a um jogo de forca, que mistura com a sorte uma roleta, que pode aumentar os seus ganhos ou te levar à falência instantânea. Nos anos 90, o conceito de prêmios milionários ganhou força com programas que estimulavam não apenas o conhecimento, mas também o suspense. Quem Quer Ser um Milionário, em sua versão americana, trouxe uma abordagem mais dramática ao exibir luzes, trilhas sonoras intensas, limite de tempo para as respostas e outras mecânicas até então não vistas. O sucesso estrondoso desse formato influenciou diversas emissoras pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que na virada dos anos 2000 passou a exibir no SBT o Show do Milhão, apresentado pelo finado Silvio Santos. Seguindo a mesma lógica de perguntas e respostas, com prêmios em dinheiro, tornou-se o ícone da televisão nacional, gerando altos índices de audiência e marcando a história dos game shows brasileiros.
No Brasil, a popularidade dos game shows já vinha crescendo com atrações como o Passo a Repassa. Aliás, meu favorito, mas a versão raiz da década de 90, que sujava todo mundo no palco. Não essa versão mais Nutella do Domingo Legal de hoje, que foi inspirado num semelhante dos Estados Unidos. O Roda Roda, que já foi citado, que também passa a ocupar esse lugar de um dos game shows mais populares do Brasil. Mas foi a partir da oportunidade de ganhar grandes quantias em dinheiro ao vivo que fez com que o público se apaixonasse ainda mais por esse gênero. A fórmula inclui um apresentador carismático, luzes e cenários vibrantes, trilha sonora impactante e a promessa de que qualquer pessoa pode ficar rica em poucos minutos, o que gera altos índices de audiência e fortes emoções para quem assiste. Mas em específico, para o nosso episódio de hoje, chama a atenção para o Beast Games do Prime Video, criado pelo famoso MrBeast, o maior youtuber do planeta, e inspirado no já citado aqui no nosso podcast, Round 6 ou Squid Game. Este reality segue 1000 competidores, o maior elenco de um reality show já registrado na história da humanidade, enquanto eles competem pelo prêmio de 5 milhões, que, de igual forma, é anunciado como um dos maiores prêmios individuais já pagos na história da televisão. No 8º episódio em específico, um dos episódios que foi mais comentado dessa primeira temporada, 10 competidores precisavam dividir $1 milhão na ordem em que fossem chamados, numerados de 1 a 10. Situação que evidenciou a lógica do vale tudo para garantir o maior valor possível antes que o dinheiro acabasse. Haja vista que os primeiros se beneficiaram pela oportunidade de pegar quantias maiores, enquanto os últimos ficam com o que sobrou, simbolizando bem o que a minha saudosa avó sempre dizia. Abre aspas, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, fecha aspas. Quer saber o que vai acontecer? Aqui vai um spoiler. O primeiro participante pegou $100 mil. Perceba que aqui existe uma lógica de coletividade, porque se nós temos 1 milhão sendo disputado e o primeiro participante pega 100 mil, logicamente a divisão foi a mais igualitária entre todos os demais participantes. Mas temos um plot twist. O segundo participante pegou $223 mil. O terceiro, 650 mil. O quarto, 5 mil. O quinto não pegou absolutamente nada. O sexto pegou 7.272. O sétimo, oitavo, nono e décimo pegaram respectivamente $3.682. Tal dinâmica de pegar tudo que puder primeiro e deixar o mínimo para o próximo funciona como um espelho para a competitividade humana. Muitos game shows, sobretudo os que oferecem grandes somas em dinheiro, se baseiam num formato que estimula a tensão psicológica e as escolhas imediatas, sem que se haja uma grande preocupação com a coletividade. O público, por outro lado, se mantém vidrado, torcendo para que determinado participante tenha coragem, assume o risco e às vezes vença desafios impossíveis, transformando-se em um milionário diante das câmeras e deixando seu colega na completa miséria. Esses elementos emocionantes e instigantes acabam influenciando comportamentos no dia a dia de muitos espectadores, inclusive no ambiente de trabalho, né, Chloe? É natural que ao ver alguém ganhar uma bolada instantaneamente, as pessoas se perguntem: o que eu faria no lugar dele? Ou, se eu tivesse a chance, tentaria garantir logo a minha parte antes que tudo acabasse? Pois bem, essa mentalidade reflete em cenários competitivos em que cada um busca o melhor para si, sem considerar os efeitos no grupo, gerando comportamentos de risco e até certo ponto, diz respeito ao valor real de cada atividade. O que vemos nos game shows, especialmente os que envolvem dinheiro, serve como analogia perfeita para entender como a competitividade pode encantar quanto desencadear comportamentos predatórios.
O mercado de tradução e interpretação, assim como muitos outros setores profissionais, não está isento de uma competitividade acirrada, muitas vezes semelhante ao que observamos nos game shows. A busca por projetos e clientes pode gerar um cenário em que alguns profissionais se sentem obrigados a jogar sujo para garantir uma fatia maior de oportunidades. Essa atitude se manifesta de várias formas, mas uma das mais graves é oferecer valores extremamente baixos pelos serviços, nas tentativas de conquistar clientes em detrimento de colegas que tentam manter um padrão de qualidade e remuneração justos em nossa profissão. Certas regiões do país, o valor médio por palavra de tradução é extremamente baixo. Na interpretação, o valor da hora de trabalho é mais apertado ainda, e dependendo do tipo de evento e do par de línguas envolvidas, alguns profissionais chegam a oferecer o seu trabalho por frações ínfimas, afetando toda a cadeia profissional. Essa lógica de pegar o máximo possível antes que acaba, lembra muito o que acontece em determinados episódios de game shows com prêmios em dinheiro, como o Mr. Beast com seu Beast Games citados nesse episódio. Lá, os participantes correm para garantir uma quantia elevada, sem se importar se os últimos ficarão com quase nada. No mercado da tradução e da interpretação, isso se traduz na pressa de baixar preços para abocanhar clientes numa postura individualista que não leva em conta os efeitos de tal decisão em longo prazo. Como resultado, forma-se um círculo vicioso. Clientes se acostumam a pagar pouco, o que desvaloriza o trabalho especializado e com certeza enfraquece o setor e a nossa profissão. Além de valores baixos, a falta de profissionalismo pode aparecer de outras maneiras, desde a apropriação indevida de glossários ou materiais de colegas, até o desrespeito a prazos e condições negociadas. Tudo isso reforça o clima de competição desleal, que cria animosidade entre os profissionais, lembrando a tensão dos game shows, em que cada participante faz de tudo para vencer, sem pensar no coletivo. No entanto, diferente dos programas televisivos, o jogo no mercado de trabalho não termina quando alguém leva um grande prêmio. Todos continuam atuando e convivendo, precisando manter relacionamentos e colaborar em projetos. Por isso, ações que visem apenas o ganho imediato, a exemplo do que ocorre em quadros de televisão, resultam em prejuízos duradouros. Uma das questões mais comuns em rodas de conversa ou fóruns de tradutores e intérpretes nos grupos de WhatsApp é: quanto você cobraria por? A resposta é delicada, pois existem associações e sindicatos que sugerem valores de referência para nortear o mercado. Em geral, tabelas com faixas que variam conforme o idioma, a especialidade, o tipo de texto ou ainda a modalidade de interpretação. Porém, a realidade mostra que poucas vezes essas recomendações são seguidas. Abre aspas. Foi perguntado aos participantes quanto à precificação de seus trabalhos. Dentre aqueles que trabalham apenas com tradução, ambos indicaram que muito frequentemente consultam profissionais mais experientes para definirem os valores de seus trabalhos, ou ainda consultam as tabelas de referência de valores da Febrapils. Já os participantes que apenas trabalham com interpretação, 40% indicaram seguir muito frequentemente a tabela de referência de valores da Febrapils de forma totalmente fiel. 10% afirmaram que seguem, às vezes, a tabela de referência do Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. E 50% afirmaram que nunca consultaram colegas mais experientes para construir seus orçamentos. Fecha aspas. Vilaça Cruz, 2023, página 169. Muitos clientes desconhecem ou ignoram os valores orientados pelas associações, buscando sempre o menor orçamento possível. E por receio de perder o projeto, vários profissionais acabam cedendo, cobrando preços insuficientes até para cobrir seus custos. Essa postura alimenta a percepção de que o serviço de tradução ou de interpretação pode ser barateado indefinitivamente.
o que rebaixa a qualidade e prejudica o reconhecimento da categoria. As tabelas não são criadas por acaso, são frutos de discussões e análises de mercado, levando em conta formação, complexidade do trabalho, tempo de dedicação e responsabilidade dos envolvidos. Segui-las não é apenas uma questão de ganhar melhor, mas de defender a dignidade da profissão. Quanto mais tradutores e intérpretes adotarem esses valores orientados, mais o cliente médio entenderá que o trabalho bem feito tem um preço justo e que não é sustentável nem para quem produz nem para quem contrata manter tarifas irrisórias. Se por um lado a dinâmica competitiva dos game shows faz sentido para gerar entretenimento e audiência, por outro lado, traz lições importantes sobre o que acontece quando cada um luta apenas para maximizar seus ganhos imediatos. No mercado de tradução e de interpretação, vale lembrar que há espaço para a cooperação, respeito e ao valor do trabalho, bem como a profissão. Afinal, quando o programa é a vida real, todos continuam em cena. Não há momento em que as luzes se apagam e os efeitos da competição predatória simplesmente desaparecem. Ao perceber que a profissão depende de uma consciência coletiva, os profissionais podem se inspirar nos game shows apenas para entender a tentação do vale tudo, evitando cair nesse erro em sua própria prática. Desta forma, criam-se relações mais sólidas e remuneradoras para todos, fortalece a área de trabalho e garante que a qualidade prevaleça sobre a pressa de pegar o maior prêmio possível. Bem, por hoje é só. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.